Senhor, Criador de todo o universo, protegei-me em teu bendito manto, mostrando-me sempre o mais puro e santo caminho para chegar até a ti. Senhor, faze desencadear em mim a força verdadeira dos humildes. Faze-me forte junto aos fracos, tolerante e afável junto aos aflitos e incompreendidos. Renúncia, verdade e amor, e que minha boca e os meus ouvidos sejam emanados, iluminados da tua graça e da tua luz. O Senhor tem o seu templo em meu íntimo. Nenhum poder é demasiado ao poder dinâmico do meu espírito. O amor e a chama branca da vida residem em mim. Salve Deus, te amei, 5 de 1978. Hoje vamos ver a nossa quinta aula de partilha evangélica. Uma carta da tia Neiva de 7/9/1977. E essa aula ocorreu no dia 5 de março de 1985. Nesse período, aí foi alguns meses antes da nossa querida 478 desencarnar, né? Eu já tinha algum tempo no Vale e assistimos essa aula do Tributo Muxi. Meu filho Jaguar, salve Deus. Esclarece e ilumina a divina providência este nosso encontro, deixando, por instante, os nossos pensamentos a vaguear na amplidão circunstancial desta doutrina. Meus filhos, estamos a remover séculos em busca das raízes que deixamos. Voltamos, sim. Voltamos para evoluir o mundo que ferimos quando nos afastamos de Deus. Naquela triste noite de luar, em que a dura experiência, nos arrancando do mais alto castelo de força, baseada no imenso poder químico, que transformava terra e água em pedra, nos fez esquecer que átomo por átomo somos por Deus constituídos. Naquela triste noite de luar, em que a dura experiência, nos arrancando do mais alto castelo de força, baseada no imenso poder químico que transformava terra e água em pedra, nos fez esquecer que átomos por átomos somos por Deus constituídos. Bem, mestres e ninfas, eu repeti de propósito. Não foi porque eu errei. Lá nas pequenas histórias, na Cachoeira do Jaguar, que é recomendado para ser lido, é paralelo ao desenvolvimento da elevação de espada, né, nas 4 aulas de elevação de espada. Uma das aulas, não me lembro, acho que é a terceira, se eu não me engano, é recomendado para ler As Princesas na Cachoeira do Jaguar. E essa pequena história, ela tem 7 capítulos. Ela é um pouco extensa, ela ia se estender mais, mas por razões outras, a tia Neiva não pôde mais dar continuidade e, né, terminou desencarnando e deixou para lá, ok? Mas lá, eu remontando essa carta, nós temos um personagem na Cachoeira do Jaguar, aqui no extremo sul da Bahia, e era um feitor.
E o feitor, esse feitor, ele é um dos personagens da Cachoeira do Jaguar, em que participou nessa noite triste de luar. Foi reencarnando, reencarnando, e reencarnou no Brasil como feitor, reencarnou como Dom Pedro I e reencarnou novamente como Gilberto Zelaya, primeiro doutrinador deste amanhecer. Mas, mais adiante, a gente vai voltar a esse tema, que nós vamos chegar lá depois, mais adiante, né, em outro momento, e a gente vai falar sobre isso. E vamos voltar aqui para a nossa partida evangélica. Continuando. Então, naquela noite triste de luar, em que as duras experiências nos arrancando do mais alto castelo de força, baseado no imenso poder químico que transformava terra e água em pedra, e nos fez esquecer que átomos somos por Deus constituídos. Essa condição de transformar terra e água em pedra, segundo a tia Neiva, nós recebemos dos nossos antepassados, dos nossos familiares espirituais de capela, vindo com suas naves, tecnologia avançada naquela época, e tinha um chamado pincel atômico. Tinha um pincel atômico montado numa AMAC, né, que era um disco voador, com característica diferente, um disco voador, são vários, né? E tinha esse pincel atômico menor, assim, tamanho de uma arma que pudesse carregar como se fosse uma espingarda, segundo ela, e tinha menor ainda como se fosse uma arma menor, como se fosse um revólver. Só que esse pincel atômico, ele tinha um botão, segundo ela, que se apertava, nesse botão ele soltava um raio e ele mesmo fazia com que as partículas fossem afetadas e nesse afetamento essas partículas eram trabalhadas, se eram pesadas, ficavam mais ou menos semileve, como se fosse um isopor, e eles também movimentavam ela pela onda vibracional dessa energia que era desse pincel atômico. E esse pincel atômico servia para muita coisa, para esculpir, por isso que aqui na Cordilheira dos Andes, né, Peru, Bolívia, né, na Ilha de Páscoa, no Peru, lá naquela cidade que tem lá, dos Incas, as pirâmides, as pedras, eram misturadas com esse pincel atômico e trabalhadas, era cortada com esse pincel atômico, por isso que os cientistas até hoje estudam como é que foi isso. Eram feitos com verdadeiros artesãos siderais que faziam isso. E esses artesãos siderais, segundo ela, não eram uma especialidade como é aqui na Terra. Não, o camarada simplesmente ele era um engenheiro sideral e ele tinha, dentro da especialidade dele, da engenharia sideral, gostar de esculpir, como se fosse eu gostar de fazer uma pintura no quadro, cuidar do jardim, essas coisas. Então, o engenheiro sideral, ou uma engenheira sideral, ela tem todas as características. Não é como o modelo da Terra, não. No caso nosso aqui, foi ficando bem limitado. O deles não, é bem ampliado. Então, vamos lá, era um sacerdócio poderoso, onde o homem se concentrava salientando-se, ou seja, revelando-se a necessidade de moderação e equilíbrio. Por que essa necessidade de moderação e equilíbrio? Porque tinha sido deixado, colocado nas mãos dele, muita tecnologia extraterrena. Perante os momentos menos felizes dos outros, porque poderia usar dessa tecnologia, entendeu? Para se guerrear em si, porque eles tinham gravado nas memórias essa questão. E usar também como domínio em massa, né? Então,
Voltando, era um sacerdócio poderoso, onde o homem se concentrava salientando-se a necessidade de moderação e equilíbrio perante os momentos menos felizes dos outros. Analisemos sem nenhuma compaixão por nós mesmos, pela natureza que nós tivemos e temos, todos os acontecimentos que nos dizem algo da orientação e da conduta dos seres que éramos. Primeiro, nós éramos corajosos e inteligentes. E se nós inverter essa frase aqui, colocar a inteligência antes de ser corajoso, qual o efeito que daria? Né? Então, eu deixo aí para vocês refletirem sobre essa carta da Partida Evangélica de 7 de 9 de 77, porque ela é profunda e é um pouco extensa. Nós temos, acho que, se não me engano, 33 e pouco de lâmina de slide para a gente ver, e eu quero conversar bastante, porque ela é rica para mim, é o meu sonho de consumo, assim, e de palavreado de uma boa conversa, de corujão da meia-noite, seria essa quinta aula de Partida Evangélica. Então, eu penso assim, se eu colocasse a minha inteligência extraterrena antes da minha coragem, eu ia usar todas as minhas capacidades de articulação, né, de ser estratégia, para aplicar com a minha coragem e fazer um estrago maior possível que eu pudesse fazer. Não é isso? Mas, se eu for corajoso, também eu posso fazer a mesma coisa, né? Só que se o impulso da inteligência, ele é, vamos se imaginar assim, como é que seria na memória de um Hitler, como foi, né? Ou de Franz Rommel, que era um dos generais de Hitler, um dos maiores estrategistas, né? Um dos generais, dentro dos generais de Hitler, Franz Rommel foi um general de ponta, era o estrategista. Então, a estratégia dentro da inteligência, usando a coragem, o estrago que ia fazer era grande. Mas a coragem, até que eu colocasse a inteligência, eu poderia, né, perder tempo com isso. Quer dizer, porque eu poderia ser muito espontâneo, né? Assim, impulsivo, usar do impulso, né? Pela coragem, usar, fazer as coisas antes de pensar, né? Então, nós temos isso aí, para a gente refletir. Então, analisemos sem nenhuma compaixão por nós mesmos todos os acontecimentos que nos dizem algo da orientação e da conduta dos seres que eram corajosos e inteligentes. Porém, que nos perdemos no meio de tanta riqueza. Inteligência, sim. Tivemos tempo para ir e voltar. E verificamos que a Terra não passa de um imenso universo, onde temos a razão do que vemos. Aí fala aqui, ó, já é um pouco tarde para voltarmos. Mas somos missionários e trouxemos uma lição. Então, para compensar esse tardar para nossa volta de estarmos aqui, para compensar, entra a questão, né, da escolha do livre-arbítrio ou missionário. Não vamos pela missão, estamos aqui. Falando de uma forma espiritual no tempo preciso, somos então aqueles espíritos colocados numa posição de destaque no limiar do terceiro milênio. Foi o que a missão, né, que a qual nós abraçamos, que amenizou o impacto desse, né, tardar para voltar, né, amenizou, então nos colocou em destaque no limiar do terceiro milênio. Quando a delimitação, ou seja, o estabelecimento de limites do tempo, quanto a
delimitação do estado de limite do tempo, a própria palavra já diz, terceiro milênio. Agradecemos agora o que nos ditam nossos antepassados nos altos planos do céu. Quem são nossos antepassados? Bem, nossos antepassados, nossa família espiritual, nossos mentores, etc. E tal, só que ó, somos missionários e trouxemos uma lição. Abracemos agora o que nos ditam nossos antepassados nos altos planos. Somos missionários, né? Já é um pouco tarde para vocês voltar. Aí, segundo a família Jaguar, nós somos missionários. Nós vamos abraçar essa missão, nos tornar missionário para que possa amenizar a nossa volta, mas nós vamos voltar. Eis a única forma de favorecermos a paz em nosso coração. A única forma de formar paz no nosso coração é somos missionários, ter essa consciência de que somos missionários e trouxemos uma lição. Mesmo que nesse momento atual da realidade, dentro do terceiro milênio, não, muitos de nós deixam a desejar, mas nós trouxemos uma lição. E essa lição, ela é na intimidade de cada um, ok? Desde que eu digo isso no sentido de que vocês não estão dentro de mim, eu não estou dentro de vocês. Está a memória de vocês dentro do coração. Cada um de nós sabe onde o calo aperta, cada um de nós sabe, né, do nosso dever. Temos nossas preocupações com nossos familiares, com as coisas ao nosso redor, mas principalmente com essa condição do missionário que nós somos. Pois bem, eis a única forma de favorecer a paz é ter essa consciência de que nós somos missionários. Quando se fala que trouxemos uma lição, a condição missionária nós já estamos inseridos. Trouxemos uma lição para relembrar que nós somos submetidos à lei da consciência, à conduta doutrinária. Aí foram energia transferida naquele tempo. Ou por nós Deus, essas energias foram transferidas, como assim? Pela nossa falta de Deus. Então, houve um determinado momento que as energias foram transferidas naquele tempo pela nossa falta de Deus. Falta de fé, entendeu? E etc, etc. Hoje, aqui estamos com o nosso sol interior iniciático, na obrigação de transferir agora até aqui, veja bem, foram energia transferida naquele tempo. Por quê? Pela falta de Deus em nosso coração. Hoje, nós estamos de volta aqui, com o nosso sol interior iniciado, porque nós entramos na doutrina, por livre vontade, fizemos uma iniciação. Mas dentro desse contexto iniciático, nós temos a obrigação agora de transferir até aqui, e nesse compromisso da iniciação que fizemos, vocês terão que conhecer o mais alto culto da ciência-mãe, ou magia geradora, o seu aledar, ou seja, tornar-se alegre ou feliz. Ou o secreto que é a Cabala, um método. A Cabala é um método que engloba um conjunto de ensinamentos relacionados com Deus, o universo, o homem, a criação, o mundo, a vida e a morte. Então vamos lá, repetindo, é nesse compromisso comigo, que vai aparecer a foto dela ali, porque esse computador
travou, não deu para aparecer a foto dela, que vem ela aqui, já ela vai aparecer. Com ela, com a tia Neiva, nós teremos que conhecer o mais alto culto da ciência-mãe, ou magia geradora, ou seu Aledar, o culto secreto, que é a Cabala de Ariano. Cabala de Ariano, que significa oráculo de Simiromba. Conforme já comprovamos. Olha, veja só. Conforme já comprovamos. Naquele mundo iniciático de Pai João e Pai Zé Pedro, eles deram o nome de Ariano a esse culto, que significa raízes do céu. Então, a Cabala de Ariano, conforme já comprovamos, naquele mundo iniciático de Pai João e Pai Zé Pedro, que era na Cachoeira do Jaguar, eles deram o nome de Arianos a esse culto, que significa raízes do céu, que é o oráculo de Simiromba, que é a mesma Cabala de Ariano. Até então, desconhecido. Então, aí ele era desconhecido até 1700, aqui no Brasil, no mundo de uma forma geral, para os espíritos encarnados e desencarnados, era desconhecido. Com o pai João e pai Zé Pedro, pai Jerônimo de Enoque. Lá na Cachoeira do Jaguar, pai Jerônimo de Enoque representante da raiz Tumuxi. Pai João de Enoque, representante da raiz Araquém. Pai Zé Pedro de Enoque, representante da raiz Sumanã. Da mesma forma que quando esse oráculo, já vocês vão saber que ele foi recolhido, que as raízes do céu antes era desconhecido, porque foi pai João de Enoque, os Enoque que deram Cabala de Ariano, que é as raízes do céu, ok? Até então desconhecido. Só que as raízes do céu, que era o oráculo de Simiromba há 32 mil anos atrás, aí aconteceu isso. Aí cada um desses mentores aqui, que é pai Jerônimo, pai João de Enoque e pai Zé Pedro, assistia era um senhor da corrente mestra. Então, lá na África, 32 mil anos atrás, existia também, na representatividade do oráculo de Simiromba, das raízes do céu, um representante da raiz Tumuxi, um representante da raiz Araquém, um representante da raiz Sumanã, há 32 mil anos atrás. Um desses representantes lá, que eu vou falar para vocês aqui, aliás, vocês já vão saber também, que era Irixi, que era o representante Araquém, do poder de Araquém. Ele tomou uma decisão que já vocês vão saber. Então, cada um assistia o senhor da corrente mestra, o cientista, o executor e o curador. Então, para que a doutrina do Vale do Amanhecer existisse, ok? Tinha que ter esses três representantes dessas três raízes. No Angical, não. No Angical, não. Na Era dos Oito, na Cachoeira do Jaguar, como foi na África 32 mil anos atrás, que tinha três representantes, como foi na Cachoeira do Jaguar, com o pai Jerônimo de Enoque, com o pai João de Enoque e o pai Zé Pedro, assim foi em 1959, 58, 59, no Planalto Central, em Brasília, teve que ter, através da tia Neiva, da sua clarividência, teve que, quando ganhou de presente do Pai Santa Branca a estrela candente, ganhou também as três raízes. Mas só teve essa condição porque os Enoques conquistaram
novamente a corrente do oráculo de Simiramba que tinha sido recolhido lá na África quando nós nos desenvolvemos com magia negra. E aí vamos continuar aqui para ver o que é que vai dar. Raízes do Céu voltou, mas sem o seu significado de magia negra. Vocês estão entendendo agora que eu estava falando justamente isso, tá vendo? Olha só o que nós fizemos, nós. E é por isso que nós estamos nessa condição, nós do Vale. Hoje, na condição de missionários, entendeu? Porque já não tinha quase mais tempo para nós voltar, nós voltamos com a condição de ser missionário, passando por uma iniciação, e dentro desse poder que recebemos pela iniciação, através de um iluminado que foi Tia Neva, que conquistou, né, no Tibete, com muito sacrifício, a parte que ela nos ortogou a iniciação, que ela só tinha que levar a gente do vale até a iniciação. Mas aí era para ela desencarnar, ela pediu mais 5 anos para o Pai Santa Branca. E aí nos levou até a Centúria, né? E outras coisas mais. Então, as raízes do céu, que é o oráculo de Simiromba, né, que é o oráculo de Ariano, era raízes do céu na África, oráculo de Simiromba lá. Mas ele tinha um nome também de raízes do céu. No Brasil, a Cachoeira do Jaguar, oráculo de Ariano, oráculo de Simiromba, o mesmo significado, só que os pretos velhos deram o oráculo de Ariano. E o oráculo de Simiromba, ele foi contaminado lá na África com magia negra. E até hoje, os africanos pagam por esse preço. Nós estávamos lá. Alguns de nós estávamos lá, alguns, né? Continuando. Agora chamado Linha Mater. Então, olha, a Raízes do Céu passou por esses nomes. Oráculo Simiromba, né? Passou pela Raízes do Céu, Oráculo de Ariano, né? Aí vem agora chamado Linha Mater. Aí Linha Mater por quê? Porque é uma direção que norteia, conduz, dirige, encaminha, guia e orienta. Sustenta uma forma de pensar ou de agir. Por isso que se chama linha mater. Então, agora chamado de linha mater. Por que chamar de linha mater? Para que ela se encaixasse com a realidade do terceiro milênio. Inclusive, nas suas concepções de entendimento, de leitura, né, de simbologia, de tudo isso que vocês possam imaginar. Então, linha mater é direção que norteia, que conduz, dirige, caminha, guia, orienta, sustenta uma forma de pensar ou de agir. Agora chamado linha mater, desde a chegada do cisma de Irixi. Aí diz, poxa, mas você acabou de dizer que era para ser adequada ao terceiro milênio. Sim, eu falei que era para ser adequada ao terceiro milênio. Mas essa linha mater foi Irixi, que já de, olha, vamos acabar com essa magia negra. Então era Irixi, ele criou o cisma de Irixi. Cisma é uma divisão entre pessoas geralmente pertencentes a uma organização, movimento ou denominação religiosa. Vocês estão entendendo agora? Então, quando fala cisma de Irixi, vocês vão ver isso lá na Centúria, e não se fala muito, só fala cisma de Irixi. Eu mesmo fiquei voando, o que que é isso? E depois, por estudando a doutrina, foi que eu pesquisei e cheguei, montei isso para explicar para vocês, que vocês entendam quando eu ver. Então, Irixi era um sacerdote capelino,
reencarnou na Terra para que pudesse fechar as portas da magia negra que nós nos envolvemos de uma forma tão assustadora que até hoje isso está grudado na gente. A exemplo do que a tia Neiva falou em uma aula para a Genan. Por isso que todos, a maioria dos jaguares que chegam no Vale do Amanhecer, ele quer ser porque quer ser a parar. Quer ser porque quer ser a parar, porque é a lembrança, esse vontade de ser a parar é a lembrança do que ele fazia com a força de Olorum. Ué, a força vinha, mas ela tinha que ser administrada. Aí o que que nós fizemos? Colocamos nessa força a nossa conveniência. E essa conveniência fomos tirando lucros dessa conveniência e fomos fazendo as coisas com essa força de acordo com o nosso belo prazer. Passamos a dever para Olorum o que nós fizemos com essa força, tanto quanto nós devemos para a terra da forma que nós agredimos ela, e tanto quanto nós devemos para o nosso corpo quando ingerimos álcool, fumamos, bebemos, fazemos, entendeu? Fazendo coisa errada, etc. Tal. Porque esse nosso corpo deveria, segundo ela, ser respeitado também. Então, o que o mal ocorreu? Ele foi desencarrilando como se fosse um desencarrilhar em cascata. Porque a linha mata foi bem clara no que ela diz aqui atrás, ó. Conduz, dirige, caminha, guia, orienta, né? Sustenta uma forma de pensar ou de agir. E foi justamente Irishi que diz, olha, as raízes do céu, ela vai se chamar linha mata, criando assim uma nova forma de pensar, de agir e tal. E me parece que até hoje nós não caiu a fichinha. Desde a chegada do cisma de Irishi, né, que está aí. Irishi, um iniciado chamado Irishi, chefiou todo aquele surgimento e formou um oráculo, isolando dos homens, mergulhado no fanatismo, nos feitiços e nas macumbas. Então foi Irishi, esse sacerdote, que era o representante executivo da linha de Araquém, na África, quando foi tudo ocultado. Hoje, Irishi tem, em um dos planos evoluídos do céu, ele tem um oráculo. E lá onde está guardado toda a riqueza transcendental de Jesus Cristo. Fechada aquela luminosidade na África, os homens ficaram entregues a si mesmos, como estão até hoje. Somente as raças africanas guardaram a linha mater. Os seus sacerdotes, aqueles que eram fiéis à raiz, e a sua fonte e os seus valores originais. Só aqueles sacerdotes mais antigos, mais, né, que eram na fé, até que se formou a grande barreira para individualizar, aí esses, né, sacerdotes pensantes da raiz, fiéis à raiz, aí foi formando ó, uma grande barreira para individualizar, fazer adquirir caracteres distintivos, né, distinguir onde foi se particularizando, né, essa forma de manifestação. O doutrinador e o apará. O doutrinador
quando ele foi fazendo isso aqui, ó, correndo esse fazer, adquirir ou adquirir caracteres distintivos, esses caracteres distintivos é porque no decorrer desses 32 mil anos até chegar no Vale do Amanhecer e nós esparramar por esse mundo afora, nós tivemos um período de 2 mil anos no Egito. E esse período de 2 mil anos no Egito, esse grupo que ficou lá, os remanescentes deles que também pisaram na melancia e na jaca, foram trazidos para o Brasil. Porque se especializaram. Não vão achar vocês porque estavam fazendo, né, as coisas fora lá da latinha, porque se especializaram. Então, para desmanchar as coisas que são mal feitas, tem que ser cobra criada, ok? Mas cobra criada que não vai responder na mesma pedra, e sim com novos caracteres, unificando forças, manipulando energias, padrões de energias diferentes, ok? E aí, ó, individualizou o doutrinador e o Apará. O Apará na força de Olorum e o doutrinador na força de Tapi. Forças, aí vem, ó, forças nativas predominantes. Mestre Wilson, o que é forças nativas predominantes? Essas forças nativas predominantes são forças criadas pela natureza, por nós principalmente. Por nós principalmente. Nosso gosto, nossas vontades, ok? Então, ambas as forças de Olorum e de Tapi, na representatividade do doutrinador, eu doutrinador, representando, tá? Essa força de Tapi, e o Apará representando a força de Olorum, são ambos predominantes dentro da força nativa. Força nativa é essa, que mais adiante nós vamos ver, que vamos falar das forças, são várias que vocês vão ver. E aí, ó, predominante, possui uma importância maior em relação aos demais, no reino central. Essas forças predominantes, apesar de serem produzidas aqui, né, mas elas são predominantes também no reino central. E aí vem, ó. Fala de reino central no Vale do Amanhecer, vocês já viram falar, e muita gente aí tem lá o Cavaleiro da Lança Reino Central. O pessoal imagine que seja assim, mas quem é aquela entidade, aquela foto? Aquela foto é uma roupagem que o doutrinador, vamos lá, essa designação compreende duas situações, reino central. A primeira é a união de força proveniente de três oráculos: Simiromba, Olorum e Obatalá. Ok? Como é que é isso, mestre? Eu fui preparado na força do Vale do Amanhecer, dentro do oráculo de Simiromba, através dos raios de Eridã, Oné, Adonis e os demais raios, Araquém, Akhenaton, tá, não é isso? Então, o oráculo de Simiromba eu faço parte dele, porque ele que me assistiu, né, fez a minha cabeça, fazer a cabeça mesmo, como se fosse fazer em outras escolas. Então, no Vale do Amanhecer, quem faz a sua cabeça é o oráculo de Simiromba, que tem parceria com o Olorum e o Batalá. Então, essa designação, chamada Reino Central, né, ela compreende duas situações. A primeira é a união das forças provenientes desses três oráculos, que se cruzam e se unificam, sendo projetada pelo comandante de um trabalho de um ritual.
Então, aquele cavaleiro que está lá que vocês vê, ali é uma roupagem. E o doutrinador, aquela roupagem é colocado nele quando ele está dentro de um comando, nessa linha dessas três forças. Ele foi preparado pelo oráculo de Simirono, e está ali o apará e o doutrinador, e ele comandando. Isso se chama reino central. É a predominância dessas três forças. Ok? Constituído-se um conjunto de força de maior poder dentro da nossa corrente. A segunda é como se designa a fonte de força da cruz do caminho, quando se forma a reunião das raízes de Ramsés e de Iemanjá. Salve Deus. E quando é que ocorre isso? Naquele exato momento que quando o comandante da indução da cruz do caminho fala, vamos cruzar as moças. Aí a gente fica dentro da força da predominância nativa. Aí lá está o doutrinador e o apará e o comandante na linha de Cimiromba. Entenderam? E aí vem essa seguinte designação. Nós trazendo as forças dos Ramsés, que são os remanescentes, que eu falei para vocês, e Iemanjá incorporada lá. E aí, para a realização de grandes fenômenos, inclusive da iniciação da Moshinto, são duas grandes projeções com a mesma designação. Porém, com efeitos e direcionamentos diferentes, ok? São duas designações, tá? Uma quando o doutrinador está no comando e a outra quando estamos realizando a cruz do caminho, que esse comandante está ali, traz Iemanjá, né? E nós, com a nossa transcendência, e aí Urici lá fazendo o terceiro sétimo. Porque para que pudesse representar os Ramsés, a Urici, inclusive, tem que invocar essa força. Vocês prestar bem atenção quando for participar da... Ela tem que trazer essa força, que é ela que traz. Aí ali a unificação da força dos Ramsés com Iemanjá, na força predominante nativa do doutrinador e do apará, no cruzamento da moça. E o que acontece ali, mestre, de benefício? Na hora que você está com ali naqueles minutos, que são segundos, vamos se dizer, são minutinhos, né? Acho que 2 a 3 minutos. A energia magnética, ela entra dentro de uma fusão nuclear diferente. As células, os 70 trilhões de células do seu organismo recebem uma carga de energia que imune, faz, você fica imunizado por uma semana, sem pegar vírus, bactérias, por uma semana. Na unificação, você fica na unificação por 3 meses e na anodização por um ano. Então, nós temos esses 3 trabalhos dentro do Treino do Vale do Amanhecer, que faz com que o seu corpo fique imune a qualquer tipo de doença criada pelo Vale das Sombras e jogado na Terra para desarticular a humanidade. Nós, do Vale do Amanhecer, dentro desses trabalhos, ficamos imunes durante uma semana, fica imune durante 3 meses, uma semana na Cruz do Caminho, pelo trabalho realizado na Cruz do Caminho, 3 meses na unificação e na anodização durante um ano com a força, né, da anodização. Então vamos lá. Para assumir a posição do cavaleiro da lança reino central, em qualquer trabalho, o mestre deve ser, no mínimo, um centurião.
Salve Deus. Então, quando vocês ouvir, porque tem passo meu, cavaleiro da lama do Rio Central tem que ser bagatela. Ele precisa ser centurião. Ele não precisa ser, não. Precisa ser centurião. Salve Deus. Temos que patentear os conceitos africanos. Por quê? Esse porquê eu coloquei aqui justamente para instigar. Como é que ocorre dentro da doutrina o patenteamento do conceito africano? Quando na emissão o mestre fala assim: os poderes de Obatalar na linha deste amanhecer tem meu Deus e ministro Olorum. E a ninfa também fala a mesma coisa, ele faz cruzado, em cruzas as energias. Então, naquele exato momento, verbalmente, tanto o mestre como a ninfa, seja Sol ou Lua, o mestre Sol ou Lua, o treinador é a Pará, quando o centurião está na sua emissão fazendo a sua emissão, ele faz esse patenteamento para que ele possa ter acesso a essas energias. Então, temos que patentear os conceitos desafiantes, por quê? Para seguir as linhas honestamente, que é as linhas de Simiromba, de Olorum e Obatalá. É preciso conhecer fundamentalmente as linhas da ciência do amanhecer. Mas sabemos que isso é um assunto complexo. A linha de Olorum é de predominância e influência nativa. Uma vez recolhida a chave mestra, que foi o que o Irishi fez, né? Reencarnou, montou um oráculo, ok? Então, olha, uma vez recolhido a chave mestra ou o trino, porque ele era o trino executivo Irishi da força de Araquém, então ele como tal, ele fez o quê? Fez o oráculo e recolheu as energias que em algum ponto eram usadas naquela época, né? Porque se ampliou essa questão, não tem mais, hoje não tem como o médico do Vale do Amanhecer ele chegar a esse extremo de fazer feitiçaria com as coisas que ele aprendeu na doutrina, não tem como. Ele só pode vibrar, agora temos que ter um cuidado com vibração, né? Uma vez recolhida a chave mestra ou trino, ela desapareceu, deixando uma porta velada e a outra alterada. Então, o que foi recolhido, que às vezes não se fala, só fala, né, da corrente mestra. O que foi recolhido foi justamente o oráculo de Simiromba. Ele foi recolhido. Quando ele recolheu, tá? Recolheu a chave mestra, porque com a permissão do primeiro mestre Sol, Trina Tumuxi, do primeiro mestre, né? Do primeiro mestre Jaguar, Trina Araquém, do primeiro mestre Sol, Trina Sumanã, não fala assim? Então, a corrente mestra, por eles serem os senhores da corrente mestra, cada um representando o poder o intelectual, o executivo e o curador, são as forças desses oráculos. E aí, uma vez recolhida a chave mestra, ou trino, ela desapareceu, deixando uma porta velada e a outra alterada. Aí, alterada, nós passamos a usar só da energia nativa neutra, que é o que está até hoje aí, a feitiçaria. Aí, né, alterada porque foi modificada. Feiticismo. No meio de tanta riqueza, o feiticismo
é o fruto do perigo de saber demais. Daí para frente, tudo cresceu demasiado e também descambou demasiado, como acontecera conosco. Ficou assim formada a corrente no astral africano, no astral, tá? E no Brasil, as Zé Pedro e Pai João ficaram na missão precipitada de agir no meio desse povo africano, que ainda são os únicos que podem traduzir e encontrar a lei que coordena as coisas no limiar do cosmos. Adjunto de Jurema, aí vem. Mas o que é isso, adjunto de Jurema? Jurema é um adjunto do oráculo de Obatalá, que governa as forças desobsessivas projetadas por aquele oráculo. Ok? Adjunto de Jurema, o centro vital é o princípio de todas as coisas. Divino Amacê, portal que assume a desintegração, reintegração e integração. Nós, do Vale, só fazemos duas coisas. Nós desintegramos e reintegramos. Nós não temos capacidade de fazer a integração, porque essa integração nós não sabemos como ela ocorre. Ela é feita lá do outro lado pelos nossos emissários vindo do céu, nossos mentores, guias, ministros, cavaleiros, Pai Santa Branca, Jesus Cristo, entendeu? É integrar, o nome já diz, ó, integrar. Nós desintegramos daqui e, com as nossas energias, reintegramos os nossos irmãos lá do outro lado. E lá do outro lado, nossos mentores pegam esses que nós fizemos isso e integra ele na vida eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, de acordo com o merecimento de cada um, ou de acordo com o padrão vibracional de cada um. Reintegração é a força que desprende para se compor da forma e formar células construtivas, e da forma, né, as células construtivas, ou ações construtivas, no constante desagregar, ao mesmo tempo que ele dá forma, ele também desagrega, né? Desestrutura, ok? E também agrega, reúne nos impulsos dos corpos no centro coronário. Esse parágrafo aqui, ele tem que ser visto várias vezes porque é isso aqui que alimenta, faz a alimentação do nêutron, que separa planos e dimensões, ok? A intensidade das energias desagregadas, né, desestruturada, aumenta a nossa vitalidade. Que é isso, mestre Wilson? Calma, fazendo o progresso do nosso grau de evolução. Então é muito interessante isso, né? Porque ó, a intensidade das energias desagregadas aumenta a nossa vitalidade, fazendo o progresso do nosso grau de evolução. Veja bem aqui, ó, fazendo o progresso. Está se falando da evolução progressiva. Então, esse desagregar aqui, ó, essa desestruturação de energia, são esses nossos mal entendidos, essas coisas, a dor. Quando a gente, mas, não, mas a gente só aprende por amor também. Mas sempre tem que haver um desagregar no saber. Para saber, tem que ter um desagregar. O professor está ensinando, você tem que queimar a pestana para poder resolver o problema, para poder ter uma definição, uma resposta. É um desagregar. Se tem uma briga com o vizinho, você tem que aprender. Humildade, tolerância, amor. É um desagregar. Ele aumenta a nossa vitalidade.
fazendo aí, ó, fazendo o progresso do nosso grau de evolução. Confiando na força de Oxóssi que nos rege e nos guarda, na sutileza de nossa alma, o despertar da mãe cristianeza. Salve Deus. Aí ela termina a carta aqui e nós começa com o nosso Tentomoshir fazendo uma análise, né? Salve Deus. Nós penetramos no Evangelho como quem penetra em um universo e vai sentindo cada vez mais a sua grandiosidade. Nossa partida evangélica visa o aperfeiçoamento da nossa individualidade, que é, né, nosso caráter eterno, da nossa personalidade, do aspecto do caráter individual e moral de uma pessoa, em todos os sentidos. Então, a nossa partida evangélica visa o aperfeiçoamento da nossa individualidade, é aquilo que nós já trazemos de caráter eterno, e da nossa personalidade, né, do aspecto individual e moral nosso, em todos os sentidos. Vamos deixar que a doutrina venha ao nosso encontro. Não vamos correr atrás das coisas de Deus. Diz aqui, poxa, mas que coisa pesada isso. Não, mas porque a vezes quer descobrir o sexo dos anjos, né? E fica botando, falando coisas como se Deus me castiga. Como é que Deus pode castigar se ele é a supremacia do amor? Né? Então, eu estou colocando em Deus aquelas características da minha conveniência, da minha vontade, da minha forma de ser, de pensar, ou daquilo que botaram na minha cabeça ou no meu coração, porque tem um monte de gente aí que bota coisa assim, olha, cuidado, e a gente passa, né? Tá aí, ó. Então, não vamos correr atrás das coisas de Deus. Entretanto, é preciso que na sua chegada, a chegada de Jesus Cristo, estejamos preparados para receber o Mestre. A primeira citação de hoje é Mateus 11, versículo 25 a 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as rebelaste, opuseste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, te agrada. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Obediência. Tomai sobre vós o meu, né? A minha obediência, e aprendei de mim, que sou manso e humano de coração. E encontrareis descanso para vossas almas. Então, aqui ele canta a pedra. Ó. Como é que eu encontro descanso para a minha alma? Com mansidão no coração. Ser manso de coração. Encontraremos descanso para nossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nesta citação, Jesus parecia preocupado, porque naquele tempo as leis religiosas eram transmitidas em seus projetos nos templos de uma maneira muito formal, mais a aparência do que o conteúdo. E isso também ocorre no Vale do Amanhecer hoje. Ocorre nas religiões. Ocorre nas outras escolas. Os sacerdotes pregavam no Templo de Salomão e o carisma, a influência, a admiração por alguma pessoa, notadamente marcada pela tentativa de criar simpatia para agradar a maioria, temos também demais isso,
era tal que as formalidades, ato de poucas importância, acabava afogando as realidades. A maioria de vocês que chegaram depois de 1980 para cá, e uma boa parte também dos mais velhos, se percebe isso. E as pessoas se percebem isso dentro da sociedade. Mas parece que percebe e faz vista grossa. Percebe e faz vista grossa. E fica buscando, ou seja, formando ponto de interrogação, não, eu vou ficar aqui porque é cômodo, porque eu tenho. A gente tem que prestar bem atenção. Porque lá do outro lado, o AT178 já falava lá, você é ou você não é. Lá não tem meio termo. E esse meio termo, se você não treinar aqui realmente a ser meio termo, não é você ser duro, você só precisa avaliar, entendeu? Pensar bem, ver o que o seu coração sente. Pô, se o seu coração sentiu que aquilo ali é falso, sai fora, sai fora, né? Então, os sacerdotes pregavam no templo de Salomão e o carisma era tal que as formalidades acabavam afogando as realidades. Jesus acabou com aquelas formalidades, né, com aquele ato de pouca importância, pregando, ensinando para gente simples, mas que realmente iria fazer aquela jornada com ele. Veja bem, aí, gente, mas Jesus falando para a gente simples, é gente simples, vamos entender. Gente simples vai entrar o pobre, o pobrezinho, o pobre, o rico, o riquinho, o rico, e não pregar para o miserável. Obviamente que existe uma vantagem aí em questão de manipulação de força, porque as pessoas mais sofridas dentro de um processo kármico, elas já têm seu histórico, mas já a gente vai ver o que ele vai falar. Então Jesus acabou com aquela formalidade, pregando para a gente simples, mas que na realidade iria fazer aquela jornada com ele. Então surgiram Pedro, né, que era pescador, Mateus e outros. Então Jesus disse: sim, ó Pai, porque assim te aprove, né? Assim te agrada. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele que o Filho quiser revelar. Como antigamente, desde os tempos de Jesus, os simples, tá vendo aí, ó? Os simples, desprovidos de simulação ou fingimento espontâneo, franco, é quem tem a possibilidade muito maior de apanhar as grandes correntes do céu e transformá-la em execução. Mas acontece que a maioria das religiões as pessoas acham que é o miserável, o coitado, o rasgado, esse, entendeu? Que Jesus veio pregar para ele, que eles merecem, você, a gente termina se atirando em cima dele e vai, de repente, estar num rolo compressor junto com ele. É preciso refletir o que é simples, como antigamente desde os tempos, os simples, como antigamente os tempos diziam, os simples, desprovidos de simulação ou fingimento, espontâneo, franco, é que tem a possibilidade muito maior de apanhar as grandes correntes do céu e torná-las em execução. Temos exemplo em nosso meio, na pessoa de nossa clarividente tia Neiva. O Valdomecê está iluminando grande parte deste planeta, modificando situações, preparando o caminho para o terceiro milênio, sempre com a base na simplicidade de coração, sem depender de vivência social, intelectual ou formal, né? Mais a aparência do que o conteúdo. Mas, dentro dessas maioridades simples, existe uma fidalguia, né? Uma índole generosa, espiritual, de uma mediunidade iniciática muito grande,
o que pode nos trazer o perigo do orgulho e nos transformar em casca vazia dentro do nosso uniforme. Vemos muito isso também no vaso, casca vazia dentro do uniforme. Para que isso não aconteça, contamos com essa bendita falange de pretos velhos guardiões do Evangelho no Brasil. A partir de janeiro de setembro de 1977, estabeleceu o adjunto do Jaguar, o adjunto de Cimiromba, o adjunto de Jurema e etc., em um adjunto só, com muitos nomes, formando o oráculo, né, que é o conjunto de ensinamentos relacionados com Deus e o universo, né, o homem, a criação, né, o mundo, a vida e a morte. Então, como é que foi formado o oráculo de arianos? Na carta de 7 de setembro, estabeleceu o adjunto do Jaguar, o adjunto de Cimirombo, o adjunto de Jurema, em um só adjunto com muitos nomes, né, formando o oráculo de Ariano. Ariano, a cabala que deram o nome de Ariano, que quer dizer raízes do céu, mesmo que é oráculo de Cimiromba. Ariano, na antiga Índia, significava fiel seguidor da cultura védica, passando depois a designar todo aquele que se propõe a trabalhar pelo seu desenvolvimento espiritual. Ok? Salve Deus. Na doutrina do amanhecer, Ariano é um poderoso oráculo, conjunto de ensinamento relacionado com Deus e o universo, a criação do mundo, a vida e a morte, da legião do Cavaleiro Verde. É a presença divina, sétimo raio do Vale do Amanhecer, que do oráculo de Ariano distribui flúvios luminosos na Terra. E é mesmo, né? Quando nós estamos trabalhando, nós estamos distribuindo flúvios luminosos pela Terra. Pai João, Pai Zé Pedro, Pai Joaquim das Almas, esta falange do Zenão, que trouxe toda a força desta corrente com a maior dificuldade. Há milênios, existia numa região da África uma grande luz de grandes iniciados que formaram uma série de emissões de energia para distribuir pelo mundo. Iluminaram a cabeça do Nilo, né, as cabeceiras do Nilo, foram para a Abissínia, Etiópia e etc. Dali irradiavam para vários pontos, mas os sacerdotes e pregadores na época começaram a crescer muito e acharam que não precisava tanto do contato com Deus. Começaram a decair, a tender para o fim ou ruína, e tiveram suas ajudas espirituais suspensas. E o fenômeno mediúnico se transformaram no que chamou de feiticismo, que está aí até hoje. Feitiços eram figuras grandes que existiam na África, todas tenebrosas. Na realidade, aquilo aconteceu foi que as grandes luminosidades foram se apagando no coração dos homens, transformando-se em energia mediúnica apenas em energia mediúnica. Transformando-se apenas em energia mediúnica. Então, o que acontece quando o médium do Vale do Amanhecer cruza a corrente e vai para o feiticismo? Ele pega a mediunidade dele, né? A energia dele transforma em energia apenas de energia mediúnica, em corrente magnética. A corrente magnética, ela é a grande responsável pela simpatia ou antipatia entre as pessoas, pois vibram na frequência de quem as emite no padrão daquele espírito. E forças nativas neutras. Então, na realidade, o que aconteceu foi que as grandes luminosidades foram se apagando no coração dos homens, como acontece em uma larga escala hoje no Vale do Amanhecer, com médios que acham, imaginam, em suas opiniões, o Vale do Amanhecer, e acham que tem jeitinho para ir para cruzar a corrente, aí dá nisso, transforma em energia mediúnica, apenas a energia dele vira corrente magnética ou força nativa neutra. E aí
Força nativa neutra. Força nativa é própria do médium não desenvolvido, que não recebeu qualquer refinamento e se projeta com toda a sua intensidade, podendo ser positiva ou negativa de acordo com a situação do plexo de quem a emite. Hoje, os africanos estão pagando por essa situação. Pai João e Pai Zé Pedro nasceram em duas oportunidades na África, juntamente com outros espíritos que conosco trabalham. Hoje, todos nós recebemos uma vivência iniciática graças a esta movimentação realizada. Fechadas as portas na África para aquela luminosidade, passaram os homens a ficar entregues a si mesmos. Veio então a colonização africana. Nós somos herdeiros da linha africana, que veio na forma de 7 linhas. A doutrina do amanhecer somos atendidos pelos seguintes raios de Olorum: Ifã, Cavaleiro Ligeiro, Mensageiro dos Orixás. Tem atuação destacada na chamada de força, tendo o seu cargo a manutenção dos trabalhos, fazendo com que cada um receba a presença de um ou mais orixá conforme a necessidade. É o grande coordenador das forças celestiais e tem atuação em todos os trabalhos do templo. Sua força conduz os espíritos para a incorporação, a fim de que possam ser doutrinados e recebam a carga ectoplasmática necessária à sua elevação. É Ifã quem faz também a convocação das legiões de espíritos de luz para atendimentos especiais, quando preciso, principalmente quando o Mestre Sol e o Mestre Lua são convocados para um trabalho específico, como a unificação com determinado objetivo. Oxambi, conjunto de forças curadoras que atuam no perispírito e no plexo físico, composta por sete orixás: a Legião dos Cavaleiros da Luz, Cavaleiro da Lança Lilás, da cura do corpo físico, Cavaleiro da Lança Vermelha, o poder desobsessivo, Cavaleiro da Lança Verde, da cura psíquica e dos poderes da mente, Cavaleiro da Lança Rosa, a força do amor incondicional, Cavaleiro da Lança Azul, o equilíbrio para a paz interior, Cavaleiro da Lança Áurea, a paz universal, e Cavaleiro da Lança Negra, Chapanã, a justiça final. Pretos velhos. Falange de espírito de alta hierarquia, que assume a roupagem de pretos velhos, atuando com simplicidade e carinho, em ação desobsessiva, aliviando os seres humanos de seus cobradores e obsessores, desintegrando cargas negativas pela força do amor. Médicos do espaço, entidades médicas especialmente direcionadas para a cura espiritual e física, que, formada em falanges, dirigida por um médico-chefe, como, por exemplo, o Dr. Fritz e Dr. Bezerra de Menezes. Agem na manipulação de força que produzem o reequilíbrio energético dos pacientes, resultando na harmonização do padrão vibratório que irá eliminar as causas das doenças provocadas tanto por agentes biológicos ou químicos, como pela irradiação de erítrios e outros obsessores. Caboclos, um espírito de grande poder que se apresenta na roupagem de índios e índias, manipulando poderosa força de desintegração e de correntes negativas. Povo das águas, com muito poder e muita ternura, esse grandioso espírito faz a limpeza das auras e o fortalecimento dos plexos, equilibrando-os além do trabalho obsessivo. Anjos e santos espíritos, entidades de alta hierarquia que atuam nos diversos sandais, projetando suas forças em conjunto com as das estrelas, realizando grandes fenômenos de cura desobsessiva, especialmente as aparições e as materializações que objetivam conduzir as atenções da humanidade mergulhada na violência e no materialismo para as coisas de Deus. Os grandes iniciados pegaram todas aquelas energias e um iniciado chamado de Irixi presidiu, comandou
toda aquela explosão formou um oráculo. O oráculo chama-se Trino de Irixi, que transformou em uma casa transitória, onde está guardado todos os feitos e poderes que Jesus recebeu na terra e dos grandes ministros de Deus. E fechou as portas às macumbas e etc. Aqueles espíritos hoje sofrem na África, onde aquela triste situação nada mais é do que a porta de purificação para aqueles que possam novamente voltar ao caminho de Deus. A partir daí, junto com o pai João e o pai Zé Pedro, milhares de africanos durante 2 encarnações foram apanhados como escravos e trazidos para o Brasil. No Brasil, eles foram se adaptando às novas condições, apesar da revolta por terem vindo para cá, abandonando seus costumes na África. Aqui na Cachoeira dos Jaguares, esses iniciaram, foram implantando as raízes espirituais em suas 2 encarnações, correspondendo a 2 séculos, 200 anos de trabalho. Assim, surgiu a nossa doutrina. E hoje, quando passamos pelo julgamento em nosso trabalho, como prisioneiros, nos reencontramos com muitos daqueles espíritos, até hoje, revoltados por aquele período de dor e sofrimento. Nossos pretos velhos devem ser lembrados sempre com muito carinho. A João de Enoque é um rei poderosíssimo no plano maravilhoso do mundo espiritual, e o oráculo de Simiromba é um país maior do que o nosso. É uma escola iniciática onde milhares de espíritos trabalham. Desta raiz foi que tia Neiva brotou, preparada para seguir as normas de Jesus. Dos Andes veio outra raiz, a raiz de Simiromba, que aqui se encontrou neste cruzamento de caboclo com preto velhos. Nós estamos recebendo este império e nos resta saber o que fazer com essa herança. Surgiram, então, com essa força vinda da África, as figuras do doutrinador e do apará, 2 forças. O médio de incorporação sempre existiu. A incorporação era, desde os tempos anteriores a Salomão, uma mediunidade nativa. No momento em que o médio de incorporação, que tem a mediunidade nativa, é própria do médio desenvolvido, porque mediunidade nativa é própria do médio não desenvolvido, que não recebeu qualquer refinamento. For consagrada dentro das raízes, no momento em que o médio de incorporação, que não tem mediunidade, né, que tem mediunidade nativa, for consagrado dentro das raízes desta força da doutrina do amanhecer, ele passou a ser a mediunidade do apará. Não é diferente de outras incorporações que existem, mas ao passar pelo desenvolvimento, chegando à iniciação, esse fenômeno de incorporação tem a força de Nossa Senhora Apará, força crítica extraordinária que dá ao Apará muito mais responsabilidade, porque são iniciados. O doutrinador foi gerado, né, formado por tia Neiva, e hoje nós estamos aqui com essa grande responsabilidade. Na carta distribuída, destacamos que nos disse tia Neiva: esclarece e ilumina a divina providência esse nosso encontro, deixando por instante nossos pensamentos a vanguear na amplidão circunstancial desta doutrina. Meus filhos, estamos a remover séculos em busca das raízes que deixamos. Voltamos sim, voltamos para evoluir o mundo que ferimos quando nos afastamos de Deus. Naquela noite triste de luar, em que a dura experiência nos arrancando do mais alto castelo de força, baseado no imenso poder químico transformado terra em água, em pedra, nos fez esquecer que, átomo por átomo, somos por Deus constituídos. Era um sacerdócio poderoso, onde o homem se concentrava, salientando-se a necessidade de moderação e equilíbrio perante os momentos menos felizes dos outros. Era um sacerdócio poderoso. Vamos ver. Hoje, nós somos os espíritos luminosos no meio desta confusão, como foram os Nagôs, os Enoques que trouxeram esta força para cá. Estamos vivendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos até agora como houve esta grande explosão,
como se fechou esta força, né? Essa fase das forças do céu e da terra, e como esta luz foi transportada para cá parcialmente, e que permitiu o nascimento do doutrinador e do apará. Mateus 12, 22, versículo 23, logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto se despedia da multidão. A despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Esta segunda citação de Mateus é um episódio que serve para todos. Todas as vezes que temos confiança em Deus, Pai Todo-Poderoso, que pensamos no contato com nossos mentores, com todas essas riquezas, nós poderemos também caminhar sobre as águas de nossas vidas. Vamos passar por cima das coisas, ter paciência e a capacidade de suportar nossas dores, para parar de acusar nossos irmãos de serem eles os culpados de nossas dores. Mas se desconfiarmos de Deus, se não tivermos confiança nas coisas, nós iremos afundar nas águas de nossas vidas. Assim é a nossa vida na terra. Mateus 21, versículo 33 a 46. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, né? Valado é uma propriedade rural guarnecida por essa vala. E construiu nela um lagar, um local onde se pisa frutos para separar a sua parte líquida de massa sólida, como as azeitonas, para fazer azeite, uva, não, porque sabe Deus. E edificou uma torre e arrendou a uns lavradores. Ausentou-se para longe e, chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram mataram outros e apredejaram outros. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando a mão dele, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Eis a pergunta. Quando vir o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo.
pelo Senhor, foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar. Aquele sobre a que ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falavam deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, portanto, o tinham como profeta. Com esta citação se explica o que aconteceu na África e no Yucatán, e também o que poderá acontecer conosco se não estivermos atentos. Salve Deus. Menino, tivemos aí 1 hora